Olá, você que nos acompanha aqui pela Rádio Legalidade. É com muito prazer, com muita alegria, que estamos iniciando mais uma edição do podcast da Legalidade. Um espaço democrático, de diálogo, de reflexão, para que possamos debater, discutir os problemas mais pertinentes da nossa sociedade brasileira. Para isso, é com muito prazer, né, uma honra, nós estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Legalidade o RIDS, vice-presidente da Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini, do estado do Piauí, e também o Eduardo Alves, também do Piauí, secretário-geral do PDT lá no estado. Então, obrigado, né? Sejam bem-vindos. A honra é toda nossa, viu? Pode ter certeza disso. E para a gente é uma honra maior ainda estar inaugurando, né? Um equipamento novo. Parabéns, viu? Eu acho que a inauguração da rádio, o uso desse material para disseminação de informações políticas e principalmente do campo progressista, que dê entonação para a população nos estados, para que elas possam estar ouvindo as experiências também, né? Que é muito importante isso na política, principalmente para o PDT, um partido que tem muita experiência, né? Desde Leonel, a Lupe, enfim. Com certeza. Parabéns. Excelente Obrigado. Iniciativa. A rádio é nossa, a rádio é do Brizola, né? É patrimônio do nosso PDT, que teve aí na liderança o Brizola lá na cadeia da legalidade, para evitar o golpe aí de 61, como você sabe aí da nossa história do trabalhismo. Perfeito. Mas hoje, então, a gente gostaria de ouvir um pouco mais de vocês, começar pelo RID, né? Falar um pouco sobre a caminhada política, profissional. Também foi nomeado vice-presidente da Fundação. Tem aí uma convenção no próximo sábado, dia 25, né? Isso, justamente. Lá do partido. Gostaria que comentasse sobre esse importante evento lá e também sobre a sua trajetória, para que a gente possa lhe conhecer melhor. Primeiramente, obrigado por esse espaço aqui na Rádio da Legalidade, Rádio Legalidade, né? Uma homenagem, né, ao nosso grande inspirador, Leonel Brizola, né? E acho que um nome não poderia ter sido um nome melhor escolhido para essa rádio do PDT, esse espaço, né? Para a gente falar de democracia, falar do trabalhismo, falar de conquistas, né? Falar do nosso partido, do nosso PDT, das nossas realizações, contar a nossa história. Eu iniciei minha trajetória no movimento estudantil secundarista, né? E militei por muito tempo do movimento secundarista. Isso me levou ao Conselho Municipal de Educação da minha cidade, Teresina. Tive a oportunidade de presidir o Conselho de Educação e ingressei nessa militância política partidária, né? Estou no PDT há 6 anos, 6 anos do PDT. Estamos lá com o Eduardo, que é filho de piauiense, esteve em missões fora, mas retornou ao nosso estado do Piauí, é piauiense também. De criação não tem jeito, não tem para onde correr. E estamos nessa missão de reconstruir o PDT. Nas eleições de 2024, as eleições municipais, nós conseguimos ter um desempenho que saímos de 3 vereadores em Teresina para 80 vereadores em todo o estado do Piauí, 7 prefeitos, né? Que conseguimos, fora os grandes partidos já tradicionais que ocupam o poder no estado do Piauí, nós conseguimos ter o melhor desempenho entre os partidos médios, né? Ficamos em 4º lugar. Isso. O 4º maior partido do estado, inclusive. Isso. Ótimo. E isso nos engrandece, né? Porque vocês têm o estado do Piauí, onde, na verdade, ficamos em 5º, né? No estado do Piauí, 4 partidos comandam, são 224 municípios, 4 partidos comandam mais de 200 municípios, né? Essa centralização de poder, né, que ocorreu no estado do Piauí, acho que desde a reforma política que impõe as cláusulas de barreira, é uma tendência que vai acontecer. E nós estamos lá, na resiliência que Brizola nos ensinou, a maior herança, né, que o trabalhismo brasileiro deixa é a esperança, a resiliência e nunca desistir, lutar. A famosa gota de orvalho, né? Com certeza. Estamos lá plantados e com certeza no futuro a gente vai colher bons frutos. O importante é ser resiliente, né? Continuar o trabalho, enfim, plantar a semente do trabalhismo no coração das pessoas. Eu acho que o mundo, enfim, o Brasil
e principalmente o Piauí, a gente ainda sofre um pouco com essa hegemonia de alguns partidos, porque as pessoas realmente ainda não conhecem o que é o trabalhismo, a maravilha que é o trabalhismo, e que é, de fato, aquilo que luta pelo direito dos mais necessitados, daqueles que não são assistidos. Essa que é a verdade. E hoje, eu acho que assim, aí, principalmente estando aqui, né, nesse espaço, ele mostra uma ferramenta poderosíssima que a gente tem de atingir os corações das pessoas, de mostrar, de fato, o que é o trabalhismo, o que é o trabalho do PDT, o que é a nossa história, e os nossos exemplos, né? Acho que a gente tem tudo para que a gente faça um belíssimo trabalho. Inclusive, como você mesmo falou da convenção que nós temos agora dia 25, isso é um marco, né? Como o Ritz falou, a gente tem partidos que estão concentrando o poder ali, mas mesmo assim a gente está sendo resiliente, está sendo fortes ali, e vamos ter nossa chapa. Tem 2 partidos, né, que não vão ter chapa. O PSB, se não falha a memória, e o Solidariedade. E nós tínhamos tudo também para não ter, de fato, porque a concentração de candidaturas estão ali em torno de alguns partidos. Mas eu acho que quando a gente faz parte do PDT, deixar de lutar não faz parte do vocabulário, não faz parte do nosso manual como político, da nossa causa, com certeza. Então a gente vai estar ali, dia 25 vamos apresentar nossa chapa. Vamos lutar, vamos sim. O estado do Piauí, o PDT estará marchando com a reeleição do governador Rafael. É um jovem governador, sim, muito bem avaliado. Inclusive implantou o ensino de tempo integral lá. Tem Piauí tem ensino de tempo integral. A bandeira do nosso partido. Então a gente não tem como caminhar com ele. Vamos caminhar. No próximo dia 25, às 4 horas da tarde, no Atlantic City, um local de evento do nosso estado, da nossa cidade de Teresina. Nós vamos estar lá homologando o apoio ao PDT ao governador Rafael, né? E lançando a nossa nominata de deputados federais, né? A nominata da resiliência, né? Ninguém acreditava que a gente ia ter isso, não é? Ninguém. Muita gente até hoje ainda pergunta, vocês vão ter mesmo? Vamos sim. Por que não? Bom, parabéns lá pelo trabalho. A gente também teve aqui no dia de ontem, né? No dia 20, a convenção nacional do partido. Esteve presente aqui a comitiva, né? Representando o Piauí também, na presença de vocês. E tivemos autoridades, lideranças de todas as partes da nossa E que convenção, né? Belíssimo, emocionante. Pré-candidatos a deputados estadual, federal, senadores, senadoras, candidatos a governadores, né? Então, um evento muito importante, inclusive com a presença do presidente nacional, do presidente Lula. Né? E falar da nossa convenção, né? Acho que ela é um pouco, ela é muito, na verdade, do que é o nosso partido, essa resiliência, né? Essa garra que o partido é democrático. Essa garra que o nosso presidente Lupe tem, essa dificuldade que nós tivemos no Piauí, a gente conseguiu ter essa noção que foi a dificuldade nacional. Todos os estados tiveram essa... Como diz ele, as nossas dificuldades é o que nos faz grande. Essa é uma frase dele. Tiveram essa dificuldade e o nosso presidente Lupe, com seu jeito de agregar, de conversar, de injetar ânimo, a sua dinâmica, esse pensamento positivo, vamos lá, e vai injetando ânimo na militância, né? Um dom que ele tem, de cativar, né? De empolgar o trabalhista a lutar pela causa, a não desistir, né? E ele dirige o nosso partido de forma brilhante. Certeza. E o resultado das eleições desse ano, e o PDT vai sair muito grande nas eleições nesse ano, muito vai se dar pelo trabalho, pelo esforço do nosso presidente Lupe. Com certeza, ele tem feito um brilhante trabalho aí na condução do partido, né? Sempre projetando o partido pelo melhor caminho. Sim. E também nunca abrindo mão aí dos direitos trabalhistas, da educação, das causas sociais. Das nossas principais bandeiras. Exatamente. E essa resiliência dele, Eduardo, que de manter a nossa identidade, né? Quando muitos setores do nosso partido defendendo federação, eles dizem, não, nós somos trabalhistas, o autêntico trabalhismo brasileiro, nós não podemos nos ceder os nossos princípios por questão de eleitoral, né? De pragmatismo eleitoral. Exatamente. Nosso pragmatismo eleitoral é construir o nosso PDT, o nosso partido. Né? Pegando um gancho, você sabe que naquela reunião última que teve da Nacional no Rio de Janeiro, no final do ano passado, isso foi no final do ano passado, se não falha a memória, ele falou falando inclusive sobre federação.
Ele falou, não, a gente tem uma estrela que brilha, e a nossa estrela se chama Leonel de Moura Brizola. É um pouco de clichê para algumas pessoas ouvir isso, obviamente. Mas quando a gente fala que nós temos uma estrela que brilha, é porque a gente tem uma pessoa que foi usar o primeiro tênis com 13 anos de idade, se não falha a memória. É um cara que sofreu na pele. Veio das bases, né? Veio das bases. Capinejar fala, inclusive, que o pai dele tinha um restaurante, parou um ônibus lá e tal. E um jovem ficou dentro do ônibus, o pai dele foi saber por que ele não tinha descido para comer. E aí, quando chamou, comeu 1, 2 vezes ali, enfim, e era Leonel Brizola. Então eu costumo até falar para algumas pessoas que me perguntam, como a gente faz para ser um político? Eu costumo dizer, entenda as necessidades, viva as necessidades das pessoas. Quando o Lupe fala que nós temos essa estrela, que nos faz batalhar, que nos faz, enfim, não desistir, ele fala de Brizola com muita autoridade e ele leva muito isso a sério. Tanto é que nós não desistimos, não nos federamos. E vamos passar pela Cláudio Barreira tranquilamente. Ontem o que a gente viu aqui naquele palco foi algo assim extremamente brilhante. O tanto de candidato ao Senado, o tanto de candidato que nós vamos ter a deputado federal. É absurdo, não tem como a gente falar em desistir de fazer o nosso trabalho, de desistir da luta, enfim, de manter o PDT um partido grande. Não existe, não tem como, porque é a dedicação que o Lupe empenha de estar indo. Eu costumo até parar para pensar, falo, poxa, quantos aniversários de familiares ele deixou de viver, quantos momentos da vida da família dele deixou de viver para estar construindo esse partido, para que o partido hoje não sequer cogitasse se federar um outro. Porque nós temos trabalho. Tem o trabalho dele. Exatamente. Tem uma frase do Darcy Ribeiro também, que vai nessa linha, onde ele diz que importante é a causa, né? Às vezes não é... Ele não gostaria de estar do lado do vencedor, e sim aonde ele sempre teve, que é lutar pela causa, né? Pela ideologia, por acreditar naquilo que pensa, que era a educação, né? Inclusive, a frase ele fala que foi derrotado em tudo aquilo que ele tentou fazer, né? Exatamente. Mas ele detestaria estar no lugar de quem o derrotou. Exatamente. Nesse sentido que faz a gente também lutar, né? E manter a rosa do PDT sempre ativa. Eu acho que, falando da convenção, o Eduardo puxou a memória do Brizola, né? que não é uma nota só, pelo contrário, a sua obra, a sua vida, né? Acho que todos os brasileiros deveriam conhecer a obra e a vida de Leonel Brizola. Mas o grande momento da convenção, para mim, ontem, foi a gente ver um reconhecimento do presidente Lula, né? Reconhecendo que em pleno 2026, todos os grandes pensadores da educação brasileira falam em escola em tempo integral, e o Lula reconhecendo que ele mesmo achava que a escola de tempo integral lá atrás, nos anos 80, quando o Brizola implementou os CIEPs no Rio de Janeiro, era coisa cara, que os assessores que o cercavam, que orientavam, diziam que era cara. Né? Hoje ele reconhece. E ele reconhece. O maior reconhecimento que eu pude ver, assim, que para mim foi o grande momento da convenção, foi o reconhecimento do Lula ao trabalhismo, né? As conquistas de Getúlio, né? A CLT, a Petrobras, e esse reconhecimento do nacionalismo, da identidade do Brasil, das riquezas nossas, que o PDT, essa luta que o PDT faz, que foi a herança que Brizola nos deixou. Então, quando a gente fala de Brizola, nós estamos falando da nossa identidade, do que somos. É tão importante no momento atual que a gente vive, né, da questão da soberania nacional. Que claro, lá atrás os nossos visionários já defendiam, hoje, né, recentemente aí a gente sendo atacados, principalmente pelos Trump aí, nos Estados Unidos e outros países aí que querem intervir, inclusive nas nossas eleições aqui. Sim, e não conhece, que nem disse o próprio presidente Lula, pode vir aqui para o Brasil acompanhar as eleições de perto, porque vão ver que aqui realmente existe a democracia e que o povo deve decidir, né, as questões do nosso país. Não os outros decidirem. Nós temos no país uma direita entreguista, né? Que acha que a saída para o nosso país é se entregar, se render aos interesses estrangeiros. Falsos patriotas. A ser submisso à nação potência mundial, servir de celeiro
para essa potência, quando nós somos uma potência, nós somos um país rico, um país de pessoas sérias, pessoas trabalhadoras que acordam cedo, vão à luta, conquistam suas vitórias a cada dia e querem entregar esse país para nações como a americana, querem entregar o nosso povo, a nossa gente, a nossa história, as nossas riquezas para o Império Americano. Nós temos uma direita baixa, uma direita chula, uma direita que, infelizmente, não propõe nada para o país. A sua grande proposta é: vamos entregar tudo para os americanos. Por interesses familiares. Perfeitamente. Por altamente familiares, inclusive. Certeza. Então, esse é o nosso diferencial, né? E eu acho que a Rádio Legalidade está... essa é a grande função social da Rádio Legalidade, e a gente está sempre à disposição aqui para abrir esse diálogo, esse debate. A própria Fundação Leonel Brizola tem essa função, é um instrumento de conscientização do cidadão, de trazer informação, de conscientizar o cidadão de seus direitos e também dos seus deveres, porque a democracia é isso, né? É a participação do povo no poder através do seu voto secreto e o que deve prevalecer. Eu acho que o partido PDT está em boas mãos, aí, sendo bem conduzido pelo presidente Lupe, dando as diretrizes. O nosso estado lá do Piauí também, muito bem conduzido, vocês lutando lá contra as grandes forças políticas tradicionais que não querem largar o poder, né? Mas mesmo assim, vindo gente nova, lideranças novas, com vontade, com interesse de fazer a diferença. Parabéns, eu quero desejar sucesso na caminhada de vocês. Obrigado, querido. Para vocês também. Viu? Parabéns mais uma vez. Obrigado. Sucesso. Esse grande trabalho, a Rádio Legalidade, né? Ele dá voz, exatamente, ecoa a voz do trabalhismo por todo o Brasil, registrando momentos, ideias, pensamentos, mandando para nossas redes sociais, trazendo a realidade de cada canto do nosso país, desse gigante Brasil, né, que é a nossa razão de ser trabalhista. A nossa razão de ser trabalhista é o nosso Brasil, é a defesa da nossa riqueza, do nosso povo, da nossa gente. É isso que é o PDT, né? E é isso que nós vamos continuar sendo, e a Rádio Legalidade é um pouco disso também, traz esse pensamento, traz essa ideia, dá voz aos nossos companheiros que estão em todo o Brasil e vão fazer bonito nas eleições de 2026. Nós vamos estar aqui em Brasília novamente, né, parabenizando os nossos companheiros pelo resultado, que nós vamos fazer uma bancada de deputados federais boa e faremos também uma bela bancada de senadores, porque o time está afiado e pronto para o jogo. Exatamente. Eduardo, uma satisfação conversar contigo. Obrigado, querido. Secretário-geral do partido, é quem administra, faz toda a parte burocrática, porque não é só estar lá na linha de frente. Não, né? não. Tem que ter organização. Então, a gente sabe do teu brilhante trabalho lá. Obrigado, querido. O Ritz também assumindo aí, né, a vice-presidência da Fundação. Fundação. Uma missão tão grande quanto a de vocês também, que é elucidamente da população, trazer luz. E a nossa arma é a nossa voz, que diz o Brizola. Perfeitamente. Né? A Fundação, ela faz isso, tem essa função. Parabéns. Função Mais social. uma vez. E está aqui a nossa voz ecoando para o mundo digital, através da Rádio Legalidade. E vamos fazer uma no Piauí, Ritz. Eu ia dizer, a gente precisa levar uma rádio dessa no Piauí. Levar um braço da Rádio Legalidade lá, levar uma voz forte lá para que a gente possa estar ampliando. A gente tem muitos exemplos lá bons para estar divulgando para o país todo. Eu acho que essa ferramenta ela consegue sim trazer muita informação e experiências novas, né? Eu acho que tudo nessa vida a gente se baseia em boas experiências, boas práticas. E a gente consegue levar isso. O projeto é formar a cadeia da legalidade, né? Em todos os estados, assim como foi, para que a gente pode disseminar a boa política, o trabalhismo, a educação dos nossos líderes aí que deixaram... E você fala com propriedade porque você é do Rio Grande do Sul, né? Sim, com certeza seus pais, seus avós viveram aquilo. Com certeza. Eu, inclusive, eu fui vereador lá no estado, 16 anos, me elegi com 19 anos. E talvez o vereador mais jovem da história da sua cidade. Exatamente, mais jovem. E, inclusive, o Brizola era vivo ainda quando eu exerci lá o primeiro mandato. Então, era lá do meu estado, Getúlio Vargas, né? Que honra. João Goulart, lá também,
do estado. Então, Rio Grande do Sul só exporta coisa boa. Exatamente. E foram importantes, né, que apresentaram um projeto de desenvolvimento nacional lá atrás, para que a gente pudesse ter hoje as estatais, né, as instituições fortes, nossa democracia forte, até hoje, porque senão a gente sabe que como eram manipulados os políticos antigamente, né? Sim, tempo que o Brasil era colônia, né? Os senhores que mandavam e o dinheiro concentrava só na mão da meia dúzia. Vamos ter uma Brizola de novo, né? Ao governo. Com certeza. Nossa Juliana, queridíssima. Queridíssima. E a nossa luta é essa, né? Ver Juliana Brizola, governadora do nosso querido estado do Rio Grande do Sul, berço do trabalhismo, né? E é justamente também a luta de resistência nacional, de não voltarmos a ser colônia novamente, né? Exatamente. Ser colônia americana agora, como muitos entreguistas querem. É verdade. Então, essa é a nossa e em breve missão. O PDT no governo do Piauí, por que não? Com certeza. Pelas lideranças que estão se criando lá, a gente sente lá que tem um povo empolgadíssimo, Sim. interessado em realmente pelas causas da população. Então tem tudo para dar certo. Desejo para vocês um bom trabalho, boa obrigado, agenda aqui em Brasília. A gente sabe que vocês... Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Tem agenda aí com o nosso presidente Lupe, sempre dando as orientações. Eu estou olhando toda hora pro relógio, é por conta disso que eu deixei o nome lá. Estou só esperando ele estar apertado. Bom retorno aos seus querido. lares e até a próxima oportunidade. Mais uma vez, parabéns. Parabéns. Obrigado.